Muito obrigado, senhor presidente, deputado Amaury Teixeira. Hoje eu retorno a essa tribuna para, primeiramente, desejar feliz aniversário à capital do estado de Alagoas, a cidade de Maceió, que completa hoje 198 anos de emancipação política. A nossa bela Maceió, que recebe tantos turistas e que, sem dúvida, é uma cidade muito importante para o Brasil. Maceió, que é uma cidade de aproximadamente 1 milhão de habitantes, com muitos problemas, como as grandes cidades do Brasil têm, mas uma cidade de um povo aguerrido e que não se cansa de trabalhar para melhorar a qualidade da sua vida própria e para dignificar o estado de Alagoas. Eu não tenho dúvida que o alagoano, o maceioense, estão felizes com o aniversário da cidade de Maceió, que completa hoje 198 anos. Mas, senhor presidente, eu venho aqui também para tratar de um assunto bem desagradável para Alagoas, que é para falar de educação, para falar do PISA, que é um exame que avalia a qualidade da educação em mais de 60 países do mundo. O Brasil, senhor presidente, não está nesse grupo de países entre os melhores. Está, na verdade, entre os piores. Mas um alento para o país é que o Brasil foi o país que mais cresceu, que mais avançou. Entretanto, senhor presidente, a nossa querida Alagoas é considerado o pior estado brasileiro na avaliação do PISA. Se Alagoas fosse um país, senhor presidente, seria o país com a pior educação de todos os países avaliados. Subo hoje, senhor presidente, a esta tribuna para lamentar, mais uma vez, o resultado obtido pelo nosso estado. Saiu na última semana o resultado do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, com a sigla em inglês. Essa avaliação é aplicada a cada 3 anos com estudantes do mundo inteiro, quando completam 15 anos. Fase em que estão perto de concluírem o ensino básico. O PISA analisa até que ponto os alunos aprenderam conceitos e habilidades considerados essenciais para a completa participação na sociedade. Enquanto o Brasil foi o país com maior avanço no desempenho de alunos em matemática entre 2013 e 2012, Alagoas teve o pior resultado dentro do país. E quando consideramos que o Brasil ainda tem muito que caminhar para ser na educação o país que desejamos, podemos pensar o quanto ainda é longo o caminho de Alagoas. O Brasil atingiu, senhor presidente, a média geral de 401 pontos, quase 100 pontos a menos do que a média mundial. Alagoas ficou com as menores notas nas 3 áreas avaliadas: matemática, leitura e ciências, conseguindo a menor média geral do país com 347 pontos. Essa avaliação coloca Alagoas, inclusive, abaixo da menor média nacional entre países na avaliação do PISA, que foi do Peru, com 375 pontos. Essa avaliação é o diagnóstico mais expressivo de que o rumo seguido pela educação em Alagoas está errado e que precisa urgentemente de mudanças. É aí, senhor presidente, que eu queria fazer um balanço breve, pelos 10 minutos que tenho, da educação em Alagoas. O Estado vem no caminho errado. Vem utilizando práticas velhas, antigas e que já demonstraram não funcionar. Há muitos anos, senhor presidente, há muitos anos, a Secretaria de Educação do Estado de Alagoas é aparelhada politicamente. Isso não pode continuar, porque quando se aparelha politicamente uma secretaria tão importante, estruturante e que sem dúvida preparará o Estado para os desafios do futuro, a coisa anda devagar, caminha mal. Por isso Alagoas tem resultados muito piores do que outros estados. Eu fico muito triste, senhor presidente, quando abro a Gazeta de Alagoas, o principal jornal de circulação diária no nosso estado, e observo a seguinte manchete: Alagoas tem o pior desempenho do país em educação. E pior do que isso, não é só a manchete, não é a avaliação, não é ver que Alagoas está aqui, é ler o argumento
do governo do estado para justificar a situação de Alagoas. A senhora Ana Márcia Cardoso de Ferraz, funcionária da Secretaria de Educação do Estado, justificou o desempenho negativo dos estudantes alagoanos pela distorção de escolaridade. Distorção de escolaridade. Na verdade, senhor presidente, ela quis dizer a distorção entre idade e série, que é um problema antigo de Alagoas. É aquela criança ou aquele jovem que tem 15, 16 anos e deveria estar concluindo o ensino médio e ainda está no ensino básico, nas últimas séries do ensino básico. Isso é um problema muito grave, porque quando o Estado vai ser avaliado, esse estudante que deveria já ter conhecimento médio na educação, ele ainda está estudando conceitos da educação básica. Por isso, o resultado, o desempenho de Alagoas é tão ruim. Mas eu queria dizer o quão alarmante é a declaração, depois de 8 anos de governo, de um governo que se reelegeu há anos atrás, senhor presidente. A senhora Ana Márcia, mais adiante, na entrevista, diz que para reverter a péssima situação do PISA, que Ana Márcia Cardoso reconhece não ser fácil, a secretaria lança no próximo ano, o 8º ano do governo, um programa de correção de fluxo, que conta com uma série de ações, entre elas a compra de 1.100.000 livros didáticos. No primeiro ano, porém, o esforço só contemplará 10.400 estudantes, o que corresponde a cerca de 1/4 do total de estudantes que está fora da faixa de escolaridade. E ela própria diz, sabemos que é pouco, mas é um passo importante. Olha, importante é fazer o que deve ser feito na hora certa. Senhor presidente, 8 anos de governo dá para corrigir muita coisa. Nós nos lembramos quando assumiu a presidência da República o então presidente Lula. As pessoas não tinham acesso ao ensino superior no Brasil. O Lula criou o ProUni. O Lula criou o REUNI, que foi o programa que deu condição para as universidades públicas oferecerem mais vagas. Foi o programa que deu possibilidade para a interiorização do ensino superior. E lá em Alagoas nós temos a Universidade Federal de Alagoas em Arapiraca, em Delmiro Gouveia, em Santana do Ipanema, em Penedo. Está chegando agora em Porto Calvo. Isso foi política de governo. Senhor presidente, não é admissível que o principal problema do estado de Alagoas seja a distorção idade-série e o governo lance um programa para corrigir esse problema que é antigo, que todos conhecemos, no último ano de sua atuação. Olha, senhor presidente, no estado de Pernambuco, e eu próprio, quando fui prefeito, fiz uma parceria com o Instituto Ayrton Senna para corrigir a distorção idade-série num programa que se chamava Acelera, mas para corrigir também o analfabetismo nas séries iniciais, com o programa Se Liga, porque um dos grandes problemas de Alagoas também é que as crianças não aprendem a ler na idade certa. Por isso o governo federal já lançou há alguns anos o programa Alfabetização na Idade Certa. Essas coisas são fundamentais e são básicas, senhor presidente. O que mostra o PISA não é somente o resultado negativo, é a verdadeira desorganização, desarticulação, não ter rumo da Secretaria de Educação do Estado, que há muitos anos é aparelhada, como disse, politicamente, por indicações políticas dos secretários, das coordenadorias regionais, e por aí nós observamos que o Estado caminha para trás, cresce para baixo feito rabo de cavalo. Isso nos incomoda. E nos incomoda a todos muito, senhor presidente, muito, porque um Estado sem educação, ele não tem condição de acompanhar o desenvolvimento do país. O Brasil está virando a página do subdesenvolvimento, o Brasil está virando a página da miséria, o Brasil se colocou nos últimos 10 anos entre os países que mais crescem no mundo, que dinamizam sua economia. Isso também acontece com Alagoas, senhor presidente. A gente vem crescendo num ritmo bom, mas sem educação,
esse voo será voo de galinha, um voo curto, um voo que durará pouco tempo e não trará verdadeiramente benefícios para o povo de Alagoas. Portanto, subir a essa tribuna para falar sobre o PISA, que demonstra que a educação no país precisa melhorar, mas para falar sobretudo que a educação em Alagoas é muito pior do que a educação brasileira, que precisa melhorar. É muito triste, porque além do resultado muito negativo, a gente vê que a perspectiva para sair do buraco é muito pequena, porque as ações são mínimas. Lá em Alagoas, senhor presidente, falta professor em sala de aula. Falta professor de física, de matemática, de química, de ciências, de geografia, professor de história e até professor de português. Há muitos anos o Estado não faz concurso público. Vai ficar marcado, esse governo ficará sem dúvida alguma marcado como o governo que não fez concurso. Nem para a área da educação, muito pouco para a área de segurança, muito menos do que o que prometeu e muito menos ainda do que o povo de Alagoas espera e necessita. Por essas coisas, a gente vê que Alagoas, nas áreas sociais, caminha lentamente. Não na melhoria da renda das pessoas, porque, felizmente, as políticas do governo federal aumentaram o salário mínimo, aumentaram o valor do Bolsa Família, aumentaram o acesso ao crédito da nossa população, que anos atrás a gente não tinha acesso a nenhum, mas na educação, especialmente e na saúde, senhor presidente, Alagoas caminha muito pouco. Eu queria, só para concluir, senhor presidente, mais um minuto, para dizer o seguinte: o que o Estado de Alagoas precisa nesse momento é dar alguns princípios utilizar alguns princípios que funcionam em outros lugares. O princípio da meritocracia, pagar bem ao bom professor, pagar bem ao professor que trabalha, valorizar o bom diretor, valorizar a boa coordenadora. O Estado de Alagoas precisa utilizar a transparência, senhor presidente, porque com todos esses resultados negativos, a gente vê uma série de denúncias na Secretaria de Educação, que eu nem queria tratar delas hoje, porque o Ministério Público já está investigando. O Estado de Alagoas, senhor presidente, precisa utilizar princípios que gerem eficiência. Eficiência no ensino, eficiência na qualidade do serviço público, para que a gente possa ter a educação que o alagoano merece ter. Portanto, senhor presidente, eu queria dizer que subo a esta tribuna hoje, com muita tristeza, para apresentar ao Brasil, especialmente aqueles de Alagoas que nos assistem, esses dados, esses números, que colocam o nosso Estado lá embaixo, como o pior do Brasil para se aprender a ler, para se aprender matemática e para se aprender ciências. E olha, meu amigo, quem não sabe essas coisas não tem condição de competir no mundo competitivo que existe hoje. O Brasil, ele oferece oportunidades para quem tem boa educação. Quem não tem educação, as oportunidades são sempre menores. Por isso, nós ficamos tão tristes. Mas dizer também, senhor presidente, e agora para concluir, que Alagoas tem boas possibilidades de melhorar isso, implantando princípios que já deram certo em outros lugares, que melhoraram a educação rapidamente, em um mandato, e não, ao final de um mandato, propor soluções, porque as pessoas já não mais acreditam em quem teve tanto tempo e fez muito pouco. Muito obrigado, senhor presidente, era o que eu tinha a dizer.